O quadro que analisamos hoje é da autoria de Grão Vasco e representa precisamente São Pedro, chefe espiritual da Igreja. São Pedro aparece-nos sentado em posição frontal, num trono pontificial de arquitetura italianizante. A figura central do quadro apresenta-se assim monumental e impressionante, com o olhar dirigido ao espaço infinito do espectador, abençoando com a sua mão direita, enquanto a esquerda segura o báculo. O apóstolo de olhar humano e cuja vida nos é lembrada nas duas cenas laterais do fundo, surge sentado num trono de carisma renascentista, com uma magnificência que acentua a ideia do primado papal. Toda esta religiosidade sente-se no quadro de Grão Vasco, fazendo-nos lembrar alguma da decoração e aquilo que podemos ver em muitas cenas representadas em algumas igrejas do nosso país. São Pedro, lá está, apresenta uma posição frontal e no seu joelho esquerdo tem o livro sagrado, a Bíblia, aberto. A imagem do primeiro quer também traduzir a riqueza e a magnificência da Igreja através da capa de São Pedro, bordada a ouro com inúmeras joias encostadas. Este quadro, de digna e forte expressividade artística e com uma boa ligação histórica à sua época, é um dos melhores exemplos da atividade renascentista em Portugal. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, assim como está escrito no Novo Testamento. Os católicos veem-no como o primeiro bispo de Roma, logo sendo por isso o primeiro Papa da Igreja Católica. Hoje destacamos o quadro São Pedro, do pintor Grão Vasco. A primeira referência a Vasco Fernandes ocorreu em 1501, quando se iniciou a obra do grande retrato da Capela Mor de Sé de Viseu. Nestes anos, que duraram de 1501 a 1506, Vasco Fernandes trabalhou com o pintor flamengo Francisco Henriques. Trata-se, portanto, de uma obra ficcional coletiva, sendo difícil determinar com rigor o papel que Vasco Fernandes desempenhava. Mais tarde, entre 1506 e 1511, o pintor trabalhou em Lamego, pintando o retrato da Capela Mor da Sé. Depois, instalou-se novamente em Viseu e realizou vários trabalhos em conjunto com o seu colaborador, Gaspar Vaz. Vasco Fernandes foi um pintor de transição do manuelino. Além dos traços italianizantes, é também a utilização de uma iconografia humanista que mostra o impacto que as ideias de Dom Miguel da Silva, uma das suas principais influências, tiveram sobre a oficina de Viseu. A maior parte das pinturas de Vasco Fernandes estão precisamente no Museu Grão Vasco, em Viseu, ao qual dá nome. Aqui podemos encontrar obras da sua primeira e última fases artísticas. No Museu de Lamego pode encontrar também 5 das 20 tábuas do retábulo da Sé de Lamego, desmontado no século XVIII. Vasco Fernandes, ou Grão Vasco, esteve casado 2 vezes, a primeira com Ana Correia e a segunda com Joana Rodrigues, e teve vários filhos. O nosso pintor, apesar de ser casado e de ter tido estas 2 mulheres na sua vida, acabava por ter uma diferente todas as noites, o que só por si nos mostra que, apesar da sua pintura ser profundamente religiosa, teria em si uma personalidade completamente diferente daquilo que pintava. Mas isso é sempre impossível de determinar. Afinal de contas, quem foi Vasco Fernandes? Qual a sua formação e a que fontes recorreu? Essas são as principais questões a que deve obedecer a investigação da sua obra, malgrado todos os estudos efetuados até hoje. Obter respostas será certamente difícil, mas existem muitas conjecturas. Um outro aspecto digno de registro é o facto invulgar entre os principais pintores nacionais de Vasco Fernandes assinar algumas das suas pinturas, assumindo uma individualidade artística, reveladora de uma nova posição do pintor perante a sociedade. No Centro Histórico de Viseu, contíguo à Catedral, surge-nos o Museu Grão Vasco. Fundado em 1916, este espaço acolhe valiosas obras representativas dos melhores pintores portugueses modernos e contemporâneos. Há coleção de objetos e imagens originalmente destinados a práticas litúrgicas, pintura, escultura, ourivesaria e marfins do românico ao barroco, acrescem peças de arqueologia, importantes exemplares de pintura portuguesa do século XIX, faiança portuguesa, porcelana oriental e mobiliário. Fruto de muitas acumulações, o acervo inclui obras de arte de diversa tipologia. E é precisamente sobre Grão Vasco que incide a parte principal da coleção do museu,
que é constituída por um conjunto notável de pinturas de retábulo, também elas provenientes da Catedral e de igrejas da região e de depósitos de outros museus. Todos eles serão da autoria de Vasco Fernandes, o Grão Vasco, e de colaboradores seus contemporâneos. O Museu Grão Vasco está localizado no Centro Histórico de Viseu, no antigo Palácio dos Bispos do século XVI, ao lado da Sé Catedral. As pinturas de Vasco Fernandes e de outros artistas da Escola de Viseu são apreciadas pelo seu naturalismo e pelas paisagens de fundo. O tratamento da luz revela uma influência flamenga. No terceiro piso do museu são exibidas também as obras-primas que outrora adornavam o retábulo da Catedral. As predominantes são o monumental São Pedro, o mesmo de que falamos hoje, e também a Adoração dos Magos, e ainda uma série de 14 painéis sobre a vida de Cristo. Pensa-se que alguns dos restantes painéis são de outros artistas da Escola de Viseu. Para além dos quadros de Grão Vasco, pode ainda apreciar alguns trabalhos de Gaspar Vaz. Ao fazer uma visita por este museu, perceberá certamente que é muita e variada a coleção. Nos pisos inferiores existem obras de artistas portugueses dos séculos XIX e XX. Visite este espaço, encontre-se com Grão Vasco e descubra muitos outros pintores. Verá que só por isso vale a pena visitar Viseu.